com muita alegria que a gente se reúne em torno do Evangelho de Jesus para mais uma vez podermos aprender juntos, refletir um pouco nos seus ensinamentos e conseguir novas forças, novo ânimo para seguirmos nos caminhos da vida com tudo que temos recebido do alto na nossa caminhada. Então é com muita alegria que a gente agradece também o carinho recebido desde que aqui chegamos, o envolvimento sincero dos corações amigos que nos recebem com muita alegria. Muito obrigada. E a gente costuma dizer que a misericórdia divina ela vem sempre primeiro, né? A gente recebe tanto de o que a gente ainda nem merece, do que a gente ainda nem trabalhou, do que a gente ainda nem fez. Então que possamos honrar um pouquinho com todo carinho e retribuir aos corações amigos um pouco das reflexões que temos feito, que possam ser importantes e benéficas para todos nós. Ouvíamos ontem, quem aqui teve a oportunidade de estar, o Arthur falar um pouquinho do silêncio de Deus. Ele comentou para nós sobre a ação divina nas pequenas coisas da vida que age no silêncio. Tem até uma imagem bonita, né, que é da floresta que cresce no silêncio. Enquanto uma grande árvore que tomba faz um barulho enorme, Deus labora nesse silêncio da árvore da floresta, né, das árvores todas que crescem, e a gente nem vê todo esse trabalho por trás. Quanto nós temos recebido do trabalho de Deus para cada um de nós, para o universo como um todo na criação, e a gente nem se dá conta de tudo que tem sido feito. Ouvimos um pouco desse trabalho silencioso do Pai, Criador, e vamos aprender com Ele, porque hoje a perspectiva é um pouquinho diversa. Nós vamos falar do silêncio que nos compete, do trabalho, nosso trabalho, enquanto criaturas. E a gente aprende que Jesus nos diz que somos deuses. Então temos no Pai, no Criador, esse referencial, esse grande horizonte, porque se somos deuses, somos divinos no potencial, a doutrina espírita nos ensina que somos perfectíveis. Então no nosso trabalho a gente vai se aproximando um pouquinho mais do Pai, claro, na perspectiva que nos compete, né? Como criaturas relativos que somos, a gente vai aprendendo um pouquinho com Ele, no que nele é absoluto e jamais alcançaremos. Então, se nós sabemos que Deus é soberanamente justo e bom, Ele nos convida a desenvolvermos também as virtudes de uma maneira geral. Jesus mesmo diz que bom só Deus, nem Ele aceitou esse título, mas nós somos convocados e convidados todos os dias a sermos benevolentes, a desenvolvermos essas virtudes em nós, a sermos justos também, né? Como o Evangelho nos ensina, a justiça daquele que vive a lei divina ao máximo das nossas forças. Quanto mais a gente avança, mais a gente se harmoniza com a lei. Então vamos ganhando assim também em justiça. Nós sabemos que Deus é imaterial e nós nunca o seremos como Ele, mas somos também e temos na matéria uma bênção, né, de trabalho, de desenvolvimento, de aprendizado, mas somos também convidados a nos desmaterializarmos para avançar cada vez mais, aproveitando do que a matéria nos oferece, mas vivendo cada vez mais em espírito mesmo.
Deus é eterno, nós não somos, nem nunca seremos. Somos imortais, mas somos convidados também a viver cada vez mais em eternidade, como nos diz Guimarães Rosa, a colocar no tempo de cada dia o máximo de eternidade, de vivermos como espíritos imortais, né, que viverão para a eternidade. Depois da criação temos um início, né, mas não temos um fim. Então viveremos daqui para a eternidade. Então esses são, e isso para todos os atributos divinos a gente pode pensar e vamos aprendendo com Deus. Então, se Ele trabalha no silêncio, qual é o convite que vem a cada um de nós, criaturas que somos, nesse trabalho silencioso? Falávamos ontem também, um pouco antes aqui, dos sacrifícios, das renúncias. Conversávamos um pouco sobre as perguntas que Paulo faz a Abigail quando a encontra, né, em espírito, no momento que já tinha começado a sua jornada, a sua caminhada, e começa a sentir as dificuldades mais intensas. Faz algumas perguntas a Abigail e falávamos sobre os sacrifícios e as renúncias que competem a cada um de nós quando a gente resolve efetivamente adentrar os caminhos de caminhar com Jesus, de sermos cristãos efetivamente. Esse é um chamado de transformação de vida. O Evangelho é um manual, uma conduta das nossas vidas. Tudo que nós aprendemos com Cristo é para a gente colocar em prática nas nossas ações. Esse é o grande convite, e é por essa transformação que a gente vai se ver cada vez mais próximo de Jesus, mais próximo de Deus e avançar efetivamente. O quanto nós estamos dispostos e dedicados às transformações que nos competem ao longo da nossa vida, nos pequenos detalhes, nas nossas relações, nas condutas. E vamos aprender um pouquinho com alguns exemplos, talvez bastante conhecidos de nós. Vamos encontrar por volta do ano 30 da nossa era, um casal envolvido pelos sentimentos mais sinceros dos corações que se encontram, que se reencontram para uma jornada juntos, planejando o matrimônio, e envolvidos pelos sentimentos sinceros do amor que os unia. Uma jovem que, apesar da pouca idade, já tinha vivido muitas lutas na encarnação, vendo seu pai sendo morto, o irmão querido sendo levado preso às galeras romanas, uma condenação que naqueles tempos dava pouca ou nenhuma esperança de retorno à liberdade, mas que muito dedicado a Deus. Um coração resiliente, resignado, e que nunca perdeu as esperanças de encontrar esse irmão, reencontrá-lo. E o moço, o noivo, também dedicado nos trabalhos que ele entendia e conhecia naquele momento, também amava a Deus, e vinculados que estavam, passam ali por uma série de acontecimentos que não poderiam esperar que assim fosse. A jovem, muito dedicada a poder reencontrar o irmão,
pedia ali ajuda a todos que a cercavam, a quem ela pudesse conhecer, né? Os pais adotivos, amorosos, que a acolheram com muito carinho, e também ao noivo, para que pudesse ter notícias desse irmão que ela não sabia qual tinha sido o destino. E o noivo também se propõe a ajudá-la, é claro. Enfim, no meio de todo esse processo, a vida segue. O moço, Saulo, conhece um grupo de pessoas simples que se dedicavam a um tal Nazareno, que chamavam o Messias. E ele, muito dedicado à lei, aos princípios judaicos, ao trabalho que tinha como um jovem promissor do seu tempo no Sinédrio, né? Muito marcado pelo orgulho naquele momento, inicia um processo de perseguição a esses homens e mulheres simples, e especialmente um deles, o coração mais dedicado, o coração mais entregue, ao qual ele até se encantou no primeiro momento quando ouviu falar, mas que depois, deixado levar pelo orgulho, tomado por isso, inicia como que uma caçada a esse irmão, consegue levá-lo a julgamento e a condenação. E quando consegue o seu intento, feliz que estava, recorre à presença da noiva. Gostaria muito que ela estivesse presente nesse momento, que era para ele uma grande conquista. Ela reluta um pouco, não gostaria de ver uma lapidação de quem quer que fosse, mas vai. E por todas essas injunções do caminho, vão descobrir, já as prestes ao desencarne, ali próximo ao desencarne, ela entra na sala e vão descobrir que aquele prisioneiro a quem ele tanto perseguiu era o próprio irmão desaparecido da noiva. Enfim, naquela sala onde só esses 3 corações estavam, Estevão, Abigail e Saulo, muito acontece. Uma entrega real e sincera desse irmão, que em nenhum momento julga ou condena o noivo que o tinha levado a esse julgamento e essa condenação à morte. Muito pelo contrário, um espírito que não podemos descrever a grandiosidade, acolhe, entrega a irmã a esse noivo, sinceramente, com um sentimento muito dedicado, consegue ver nele o irmão que era e desencarna. Mas todo esse processo que marca profundamente a todos ali os envolvidos não é muito bem acolhido pelo Saulo, o algoz, que fica de certa maneira culpado por aquilo, ou não sabemos bem o sentimento envolvido. E por conta disso tudo não tem mais forças para levar adiante o noivado, ou para encarar novamente face a face a própria noiva, depois de todo o ocorrido. E então some dessa vida. Ela retorna à propriedade em que vivia, ali em meio à natureza, no caminho de Jope, com os pais adotivos, e fica enferma gravemente. E o noivo some por longos meses. E aí vamos começar a aprender um pouquinho com exemplo
dessa jovem do que é um pouco do silêncio fecundo. Porque passados longos meses, ela nunca, em nenhum momento, comentou que fosse com seus pais ou com qualquer pessoa que fosse, que estivesse ali ao seu redor, do que tinha acontecido naquele dia, lá no Sinédrio. Naqueles momentos em que esteve com o irmão e com o noivo. Não falou do encontro com o irmão, não falou de Saulo, não o julgou por nenhum momento. E quando, depois de longos meses, ele, saudoso da noiva, sem saber o que estava acontecendo, sem saber da sua enfermidade, nem de nada, retorna à propriedade para vê-la, a primeira coisa que ele pergunta a Zacarias, o pai adotivo ali da Abigail, é se ela tinha feito alguma queixa a respeito dele. E o que ele escuta é uma fala veemente, né? De maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Sempre foi muito agradecida pelo tempo que passou em Jerusalém, né? Um pouco antes disso, ela tinha ido a Jerusalém para ficar com a irmã do noivo, para começar ali os preparativos do matrimônio, né? Muito pelo contrário, sempre muito grata a tudo, muito agradecida por esse momento, sempre a exaltar todo aquele carinho, todo aquele acolhimento, sempre a ressaltar os trabalhos e as tarefas do noivo, sabia que ele era muito dedicado e que, enfim, devia estar ali envolto com seus trabalhos e por isso não estava aparecendo. Inclusive, quando algumas vezes, na tentativa de consolá-la ali diante da tristeza e da enfermidade, alguns tentavam levantar alguma coisa contra Saulo, né, da ingratidão dele ou coisa assim, ela era sempre a primeira a defendê-lo. Um primeiro ponto, a tocar aquele coração. E depois, quando adentra e vai encontrar realmente a Abigail, também lhe pergunta se ela tinha desculpado ele de todos os acontecimentos. E ela também prontamente corta o assunto e diz que não tinha por que se recordar daquilo e segue adiante com os assuntos, com outras coisas. Agradecida ao pai por tudo que estava passando, entende que o irmão estava muito melhor, aprendeu muito com o testemunho dele nas horas finais e segue adiante. Qual foi a marca que esse silêncio deixou no coração de Paulo? Qual foi a marca dessa renúncia e dessa abnegação? Nós talvez não possamos dimensionar, mas ele foi muito marcado por todas essas experiências, seja com Abigail, seja com Estevão, seja com Ananias e com tantos outros que passaram seu caminho e que contribuíram para todo o legado e o trabalho que Paulo leva adiante e que nós bem conhecemos. Então, com esse exemplo de silêncio, a gente relembra também uma fala de Emmanuel, que está num capítulo chamado Diante da Paz, no livro Caminhos de Volta, quando ele diz: faze silêncio, onde o silêncio consiga apagar desavenças e acusações. E quanto possível, transforma-te no ponto terminal de qualquer processo de incompreensão. E aí,
a gente relembra um pouquinho das potencialidades divinas que temos. Porque nas coisas mais simples da vida, nós somos convidados a alguns momentos de silêncio. É claro que a vida é feita de inspirações e expirações. Existem os momentos que somos convocados ao trabalho mais ativo, outros mais de recolhimento, e assim também com o silêncio. Em alguns momentos a gente é convidado a ir e pregar, em outros a gente é convidado ao silêncio. E esse silêncio fecundo, sobretudo, diante do mal, diante das incompreensões, dos equívocos dos nossos irmãos, é que são o ponto-chave. Quem de nós está disposto, numa situação como essa que Abigail viveu, a calar qualquer queixa, qualquer fala, a mais simples que fosse, um comentário, que tantas vezes a gente leva, às vezes, né, na nossa vida, em família, aquele, eu te falei, né? Às vezes é uma fala tão, mas a gente ainda insiste em colocar essas falas sutis pelo simples prazer momentâneo, orgulhoso, vaidoso, de nos sentirmos bem em dar uma alfinetadinha em alguém. Quanto o silêncio pode ser mais fecundo. Abigail tinha talvez todas as razões para não julgá-lo, mas dizer o que tinha acontecido. Mas ela escolhe proteger todo aquele relacionamento no amor sincero e não levar adiante o que não traria novos frutos positivos. Paulo já sabia o que tinha acontecido. Ele já carregava no seu coração o suficiente, na sua consciência. Não era necessário mais nenhum julgamento externo. Nós temos as nossas consciências, a gente sabe onde a gente se equivoca. E receber do outro o silêncio nos fortalece também, né? Enfim, diante desse silêncio que os envolveu, mas que fortaleceu a todos esses corações, a gente entende os chamados da vida. E para deixar um pouquinho mais claro para a gente aqui, nós recorremos também a um texto, já finalizando as nossas reflexões, do Espírito Meimei, chamado Espera e Ama Sempre. Ele está no livro Ideal Espírita. E ela diz: quanta aflição desaparecerá no nascedouro se souberes sorrir em silêncio. No nascedouro, porque às vezes a gente fica cultivando, né, ou dando brechas para que as coisas cresçam, quando a gente pode ir logo no início. Um sorriso silencioso. Quanta amargura esquecida se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Bem-aventurados os pacificadores, ele nos disse. Jesus. Então, nós esperamos a paz do Cristo, mas Deus conta com cada um de nós para que essa paz se faça na terra. Está aí o papel do silêncio tantas vezes, diante das muitas incompreensões que nos cheguem, diante das coisas que às vezes a gente até tem a razão, mas que é a razão diante do coração amoroso, caridoso e bom, né? Que é capaz de semear ainda mais fundo. Às vezes, longas discussões não levam
a tamanha compreensão do que um simples silêncio, daquele que esperava muitas vezes receber o embate. Reflete nas necessidades de teu irmão antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração envenenando-lhe a boca. Porque nós não sabemos o que vai no coração, ou qual a história, e o que leva os nossos irmãos a atos impensados, muitas vezes, que nos ferem. Se a gente conhecesse a profundidade da dor de cada coração que nos fere, a gente teria compaixão. Seríamos convocados, chamados a realmente perceber o quanto aquele irmão muitas vezes precisa mais de acolhimento do que de embate. Auxilia 1000 vezes antes de reprovar uma só. O charco, e é bonito, os exemplos da natureza que são os exemplos divinos. O charco emite correntes enfermiças por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento por não ter recebido o orvalho da fonte. Que nós sejamos antes a fonte, antes de ser aquele que só recrimina, Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Socorro mudo. Tanto daquele da vaidade, da fala de querer espalhar o socorro que se faz, tanto também o mudo no sentido daquele socorro que não constrange. Porque isso é o mais difícil. É saber socorrer sem constranger aquele que está sendo socorrido. Com muito carinho, com muita benevolência, com muita caridade. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio, porque o lenho seco só vai aumentar ainda mais o fogo. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu, assaltado pela sombra noturna, descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso. Sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o exemplo na luta diária e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna. Que possamos aprender então com esse amigo querido, Jesus, com seu evangelho, com todos os seus exemplos e com esses outros tantos corações dedicados ao Cristo, que são também para nós exemplos menores do que ele, o Mestre, mas que também nos inspiram, e possamos seguir agindo efetivamente no silêncio, que também é um caminho de ação poderoso, que nós podemos e devemos desbravar e conhecer. Que Jesus nos inspire e nos abençoe sempre.